Imediato para a mesa Perícia Judicial de Arte, já chamo a Alexandra Leiba, Beatriz Teixeira Monteiro e Nilton Campos Filho, por gentileza, ao palco. Para a nossa mesa, então, de Perícia Judicial de Arte, começamos este momento com a apresentação da Alexandra Leiba, ela que é grafotécnica pela Universidade de Buenos Aires, diplomada e especializada em documentoscopia pela Universidade de Salamanca, na Espanha, obteve um mérito acadêmico em perícia grafotécnica, especialista na adequação do método pericial grafotécnico com aplicação em condições não tradicionais no contexto de obras de arte. No currículo dela também, perita judicial da Justiça Nacional da Argentina e do Estado de Buenos Aires, professora universitária e integrante da Comissão de Assessoramento Técnico do Colégio de Peritos Grafotécnicos, também em Buenos Aires, e assessora técnica e membro da GIVOA na Argentina. A Alejandra vai falar conosco sobre a documentação como aporte na perícia de obras de arte. Ela começa agora a sua fala de 40 minutos. Y bueno, sobre todo porque compartimos la idea de que esto es un trabajo en equipo, de que es realmente multidisciplinaria la pericia de arte. Y bueno, aquí estamos para aprender y colaborar con nuestros conocimientos si alguien los necesita. Esto es un intercambio, así lo entiendo yo, permanente, un intercambio mutuo de conocimientos y de experiencias. Peritamos incluso los fondos de seguridad de los documentos, diseños, impresiones, es decir, es muy amplia el objeto que nosotros podemos peritar, pero la realidad es que se presta la confusión con el nombre de pericia caligráfica. Así que decidí de alguna manera incluir también algunos términos que sé que aquí en Brasil se denomina grafotécnica. Entiendan que cuando me refiero a documentoscopía, calígrafo es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Muchas veces en el marco de la pericia de arte me han preguntado, pero ¿qué tiene que hacer un calígrafo participando de un peritaje de obras de arte? Bueno, vamos a intentar ahora explicar cuál es nuestro aporte. La idea base es que todo grafismo escritural, signatural, que emana de una persona a la cual se le atribuye una obra, es susceptible de peritación y es nuestra incumbencia, son nuestras incumbencias profesionales y nuestra capacitación, y somos los únicos que deberíamos emitir opinión acerca de la autenticidad o atribuir autoría en una firma o escritura a una persona. Ahora vamos a explicar, a ver si... Bien, arranqué bien. En el ámbito judicial nos encontramos también con otro inconveniente. Muchas veces, ante la posibilidad de hacer un peritaje sobre una obra de arte, le piden como punto de pericia al experto en arte que determine, además de la autoría de la obra, la autoría de la firma que contiene inserta la obra. Y ahí tenemos un problema, porque eso es exclusivamente incumbencia nuestra, de los expertos en documentoscopía. Evidentemente hay una falta de información, también en los abogados que solicitan la prueba de manera errónea. No deberían pedir un perito en arte para determinar con valor categórico la autoría de la firma, deberían pedir un perito en arte para que se expida sobre la obra de arte y pedir un calígrafo para que diga si esa firma es de puño y letra o no del autor al que se le atribuye. De la misma manera que en lo privado uno convoca físicos, químicos, el historiador de arte, el restaurador, que es el único que tiene la preparación, por ejemplo, para retirar muestras de pigmentos. Entonces, tenemos ese problema, que es que en los sorteos dentro de los juicios nosotros no nos enteramos que han designado a otro profesional para que se expida sobre algo que nos compete a nosotros.
Entonces, bueno, entendemos también que hay que difundir, que asumo la responsabilidad también como integrante del Colegio de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires. La responsabilidad es de difundir, pero con total exactitud, y hacer llegar al Colegio de Abogados, por ejemplo, y a los jueces, que son los que aprueban que esa prueba solicitada por el abogado, ofrecida, como se dice a nivel judicial en Argentina, cuando el abogado pretende probar algo, tenga que pedir exclusivamente que lo haga el perito al que le corresponde. No debería el juzgado proveerle esa prueba, debería instruirlo y decirle que ese punto de pericia le corresponde a otro profesional. Así que bueno, estamos también luchando con que se sepa claramente cuáles son nuestras incumbencias y cuál es nuestra responsabilidad profesional. Perdón. La limitación del experto en arte, que estudia exhaustivamente, obviamente, la obra, es que respecto de la firma puede hacer un análisis a nivel de mancha compositiva. Recuerden que todo lo que yo digo está en el contexto de mi experiencia en Argentina, especialmente en Buenos Aires. Abordan el estudio de manera que es considerado una mancha compositiva, un elemento compositivo más, la firma. En cambio, para nosotros abordamos el peritaje como eje central, es el foco, es el objeto de la pericia, poder determinar si le corresponde o no al puño y letra del autor al que se le atribuye. Y la diferencia notable es que a nosotros las formas no nos importan. Cómo luce esa firma no nos importa. Nos importan los elementos de fondo, la manera en que fue ejecutada, la dinámica ejecutiva que tiene, la interacción única, especial que una persona puede darle a su puño al momento de escribir o de firmar. La naturalidad, en este caso en las obras de arte, la espontaneidad, que es un elemento de valor, nos juega en contra porque es un acto que carece de esa espontaneidad en el acto de la firma, por sus características estéticas, creativas del momento del artista. Pero todos los otros elementos, base, la manera en que se construye, cómo se dirige el instrumento escritor, la velocidad, si se pudiera determinar en este contexto, la presión, cuándo levanta, cómo lo hace, cuándo apoya, cuándo interrumpe y vuelve a apoyar y continuar de una manera natural en lo posible. El instrumento es lo que más nos importa. En general, el método se denomina grafocinético, no es que nos apeguemos estrictamente, pero la relevancia en el método es digamos, centrar el estudio en la dinámica constructiva de la firma, no en cómo luce, no en el estudio morfológico, ¿sí? Más allá de este cuestionamiento y de las dificultades y grandes limitaciones que tenemos acerca de determinar la autoría de una firma en las obras, especialmente pictóricas, que nos traen realmente dificultades y son un gran desafío, nos encontramos con una situación. Hay cantidad de obras de arte en las cuales la firma y la escritura se ejecuta de manera convencional, bajo condiciones convencionales de ejecución manuscrita, por lo cual allí no tenemos ningún inconveniente ni limitaciones materiales para abordar el estudio. Los dibujos, los grabados, a veces en el reverso de la obra, etiquetas o directamente la ejecución con un instrumento habitual para la ejecución manuscrita, sobre el soporte incluso, o en el marco de la obra. Me ha tocado, por ejemplo, en el marco, en la zona, en el bastidor, encontrar alguna inscripción por ahí de la fecha. Todo es un aporte, todo sirve. Esto, digamos, en este abordaje a este estudio siempre nos apoyamos en el perito en arte. Siempre, porque ya tiene su evaluación preliminar y el estudio general y particular de la obra hecha cuando nosotros llegamos a ocuparnos de lo nuestro. En ocasiones también nos encontramos con obras que tienen una firma ejecutada de manera tradicional, con instrumentos
habituales para la ejecución manuscrita, pese a que pueda ser una obra pictórica con materiales no tradicionales para nosotros. Pero una vez que el material secó, dependiendo del instrumento escritor que se utiliza, es posible hacer una ejecución habitual, espontánea, natural, dinámica, como lo hacemos quizás sobre un papel. Cada caso, no hace falta que se los aclare, es único, por lo cual necesita de un abordaje especial, único, ¿eh? ¿Es el tercero? Sí. A ver. A ver qué pasa. Bueno, la siguiente, por favor. Ahí. Bueno, en la anterior teníamos un caso habitual, pero tengo que organizarme con el tiempo. En este caso, bueno, tenemos dos posibilidades. Una que no es tradicional, la de Dalí no es tradicional, digamos, entendiendo que no es un lapicero, que no es un lápiz, que no es un instrumento de los cuales nos servimos habitualmente para una ejecución manuscrita. Pese a ello, tiene una dinámica, fíjense, tiene una espontaneidad, tiene una manera de ejecutar la firma que podemos incluso seguir su recorrido. El material, por supuesto, y el grado de dilución siempre favorecen a poder hacer una ejecución más rápida y más espontánea. En el otro caso tenemos inscripciones en donde incluso se puede advertir algunas dificultades para hacer una ejecución precisa, un puño firme, está faltando ahí un puño firme en la ejecución numérica, y nos encontramos en una situación también convencional en donde podemos intervenir perfectamente porque está dentro del ámbito material de nuestros peritajes. Por favor. Bueno, los grabados que ustedes ya saben que se ejecutan en general también con lápiz de grafito por una cuestión de estabilidad del material. Perfectamente podemos hacer el peritaje sin ninguna limitación. La próxima, por favor. Aquí tenemos un caso que es una reproducción, pero verán que se advierte claramente la dinámica ejecutiva, la automatización incluso de algunas letras, de algunas estructuras de ligado, bien espontánea, sin ninguna dificultad para que afrontemos el peritaje sin tener que hacer un estudio exhaustivo del material que nos resulte ajeno, en absoluto. La próxima, por favor. Bueno, aquí también, dispuesta de manera quizás atípica, a nosotros a la hora de peritar no nos importa también la ubicación de la firma, no lo tomamos como un elemento de relevancia. Entendemos que en la composición del acto creativo la firma puede estar ubicada en cualquier lugar. No tiene, como ocurre con un documento, que necesariamente debe apegarse a alguna norma o debe estar ubicada y su ubicación anómala nos da una alerta. En este caso, no. Gracias. A ver, ahí está. En este caso, fíjense que es otro caso también de inscripción en el reverso, una etiqueta muy deteriorada. Se nota incluso en la sustancia escritora una gran evolución decolorada, pero nos permite hacer un estudio sin ningún tipo de limitaciones. Aquí la inscripción parece estar debajo de lo que hubiera sido el lugar donde estaba el marco. Hay algún deterioro en ese sector, pero no nos impide en absoluto poder abordar el estudio. Acuérdense que también nos apoyamos de manera significativa en instrumental óptico y lumínico, microscopía. Después voy a contar, no quiero ahondar porque es un tema, el tema tecnológico no es lo que hoy me convoca, pero contamos con todos los elementos para poder hacer un estudio exhaustivo, incluso cuando a visión directa no se advierte algún trazo, parece interrumpida la ejecución. Sin embargo, cuando uno puede hacer una observación al infrarrojo o con luz transmitida, uno puede hacer el seguimiento del trazo sin ninguna dificultad. Aquí tenemos un ejemplo del que yo les comentaba, mucho material, mucha carga matérica en la base, variedad de material, y además se llega a advertir la trama incluso, ¿no?, del fondo, del soporte. Sin embargo, con un instrumento escritor
adecuado le permitió ejecutar la firma hasta un automatismo que casi no levanta la mano en ese sector final, sin ninguna dificultad, como para que nosotros también podamos abordar ese estudio. Pero vienen las obras pictóricas y ahí se nos complica la tarea. Primero, porque en general no tenemos formación académica que profundice en el tema de los materiales y en la dinámica constructiva habitual en el contexto de la obra pictórica. Yo, por ejemplo, tuve 4 años de universidad para recibirme de calígrafo público. Durante 3 años hice pericias 3, 4 por semana estudiando. Jamás hice una durante ese tiempo sobre obra pictórica, con materiales ajenos, digamos, al ámbito nuestro, al de todos los días. Y es un problema, así que tuvimos que abordar cada uno por su cuenta el estudio de los materiales y analizar el comportamiento y cómo eso afecta a la dinámica constructiva, y de hecho inicié una investigación que todavía está en curso porque sigo descubriendo cosas nuevas, comportamientos, combinaciones de materiales, cuándo no son los adecuados, cuándo son los adecuados, y pese a todo, por la técnica empleada por el artista, no me permite ver lo que necesito ver para ser categórica. Un gran problema es, por ejemplo, la firma por empaste en las obras pictóricas, con mucha carga, que genera, digamos, un arrastre de material. Me cuesta seguir el trazo del pincel de manera singular, es decir, distinguir si es algo que podría haber hecho cualquiera o tiene alguna peculiaridad ejecutiva, porque la cantidad de materia no me permite ver las sutilezas que, por ejemplo, vemos siempre cuando tenemos lápiz y papel. Entonces, aquí empieza el gran desafío, y más aún con las firmas que denominamos esgrafiadas, cuando alguien, por ejemplo, toma una espátula y o con el cabo del pincel confecciona la firma, desplaza material, genera una hendidura, y finalmente, cuando yo tengo que abordar ese peritaje, me encuentro con un diseño que fue hecho a consecuencia del desplazamiento de material de ese trazado. ¿Qué singularidades ejecutivas puedo ver ahí? Pocas. La realidad también es conocer nuestras limitaciones y trabajar, por supuesto, en equipo con el experto en arte, que sobre la vista de la pericia de la firma no tiene nada. No puedo ver el presionado, no puedo ver la velocidad, no puedo ver cómo combina ejecuciones, cómo, si interrumpe o no, o es una detención, si levantó o no levantó el puño, no puedo ver nada. Entonces la realidad es que tengo que abordar el estudio desde otro lugar, desde el análisis del material, el comportamiento del material con el instrumento escritor, en este caso podría ser el pincel que utilizó, analizar otras variables, dimensiones, proporción, interrupciones de manera medianamente espontáneas, y hacer un estudio muy exhaustivo acerca de la dinámica que tiene la firma. Aquí tenemos otra que tiene como agravante que es letra imprenta. La letra imprenta es lo más impersonal que tenemos para analizar. Nos presenta muchas limitaciones como los números, y sobre todo si no tiene una ejecución espontánea, dinámica y veloz, nos encontramos con que las singularidades que buscamos no las vemos. Entonces el estudio hay que abordarlo nuevamente, repito, desde otro lugar, de una manera más integral y con gran conocimiento del material, del soporte y de los instrumentos utilizados para la ejecución. Y por supuesto, las singularidades en el puño del autor al cual se le atribuyen. Ahí voy a tener la respuesta. Fíjense, acá hay un caso en donde está la escritura, la inscripción, está totalmente integrada, no solo compositivamente, sino a nivel material. Necesito sí o sí ejecutar una pericia más tecnológica para poder, ante todo, identificar la escritura, que así, a visión directa, no puedo ver en detalle.
tener en cuenta otra cuestión que es fundamental, las variables en la escritura y en la firma, que son naturales. En este caso tengo que tener en cuenta, como en todos, pero ser más cuidadoso todavía, la cuestión de la preparación que tiene la base, si tiene imprimación, cuál es el soporte, qué tipo de trama tiene, cómo fue preparada, porque hasta la tensión de la tela me va a poner limitaciones a la hora de analizar la dinámica ejecutiva, el tipo de herramienta utilizada, el material, su grado de dilución, esto que les venía contando, y la técnica empleada, así como el experto en arte analiza la habilidad, la destreza que tiene el artista, nosotros analizamos la habilidad, la destreza, la capacidad gráfica en la materialización de esa obra o de esa firma. Sabemos si, por ejemplo, en casos de imitaciones, es un puño más hábil que el que está pretendiendo imitar, porque la habilidad es difícil de esconder. Fíjense que si yo tengo que abordar el estudio de esta firma, empiezo ya con la limitación que tiene una ejecución sencilla, hecha en letra de imprenta, breve, verni, no me ofrece material de análisis ni en cantidad ni en calidad. Además de eso, tengo una combinación de materiales que me impide tener una visión bien acabada, de poder ahondar en el apoyo del pincel, en el desplazamiento del pincel, en la cantidad de carga, en esos sectores que se supone tengo mayor identidad gráfica, curvas, ángulos, no hay ligados. Es una firma prácticamente, como decimos, dibujada. ¿Qué limitaciones tengo? Todas. Entonces tengo que empezar a analizar qué singularidades tienen, por ejemplo, la N, o qué espacios entre letras tengo, qué variaciones de línea base, cuál es el desplazamiento del pincel, porque muchas veces, y en general ocurre, lo primero que intenta copiar el falsificador es la forma. Tiene que pasar ese primer filtro, esa primera mirada sin llamar la atención. Pero muchas veces no tiene idea de que tiene que observar para obtener un mejor resultado el desplazamiento, la manera en que se ejecuta un trazo, si es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, si gira en sentido horario o antihorario. Necesita que estéticamente resulte semejante y esos elementos de fondo muchas veces no los advierte. Otras veces los advierte, pero no está en su capacidad gráfica poder reproducirlos. Y no va a sacrificar un resultado visual, estético, a costa de hacer intentos acerca de la dinámica ejecutiva. Acá tenemos un caso donde, por ejemplo, tenemos una mezcla de elementos significativos y elementos que son susceptibles de imitación por cualquiera. Por supuesto, como pasa siempre, dependerá también de la valoración que haga el perito y del entrenamiento y capacidad del perito en comparación a la del falsificador. Eso siempre pasa porque un perito estándar puede encontrarse con un gran falsificador que tiene habilidad natural para imitar o incluso para imitar los rasgos de algún artista en particular. Es algo con lo que uno tiene que luchar y por eso siempre decimos capacitarnos permanentemente. El método nuestro, el método del perito calígrafo, grafotécnico, experto en documentoscopía, no es cuantitativo, es cualitativo. Prevalece las singularidades, las combinaciones, prevalece qué elementos me permiten identificar la mano que intervino. No importa que tenga tal vez una gran cantidad de discrepancias, encuentro una concordancia significativa de fondo, un rasgo, una combinación ejecutiva que solamente el puño auténtico puede hacerlo, es suficiente para dar autenticidad. Y lo mismo para el caso de la falsedad. No es una cuestión de sumar semejanzas y contraponerlas a discrepancias, es cualitativo. La escritura y la firma, como les había dicho, pueden mutar por un montón de valores, una cantidad de valores, y es natural que mute. Por eso
Es el criterio del Colegio de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y del área de documentoscopía de la Universidad de Salamanca, dar ya directamente como algo obsoleto y erróneo la grafometría, que se usó durante muchísimos años también en Argentina. Medir milímetros y medir valores, rangos de variabilidad de 5 grados, de 3 grados en un acto humano aplicado a la ejecución manuscrita es absolutamente erróneo. De hecho, la variabilidad es lo que nos da muchas veces la idea de que es auténtico. Cuando tenemos exagerada semejanza, ni hablar de calcos, ahí nos preocupamos. Y además hay que tener en cuenta la posición de la persona que escribe respecto del soporte, la circunstancia. Así que eso quiero dejarlo claro. El problema del peritaje es que muchas veces en el ámbito judicial no tenemos los elementos para poder ahondar en el estudio, especialmente muestras testigos, material patrón de cotejo. Les muestro como para que vean rápidamente. Esto sería un cotejo estéril. Muchas veces nos dicen en el ámbito judicial, perito tiene que trabajar con lo que tiene. Y yo explico, fundamento técnicamente, estas dos firmas no las puedo comparar. No me ofrecen ningún elemento, la auténtica, para poder comparar con este tipo de firma cuestionada. Me dicen, trabaje con lo que tiene. Entonces mi conclusión es, no puedo determinarlo. Lo que yo necesito es que me permitan trabajar bien, seriamente, de manera exhaustiva. Poder acceder a material que sea una muestra idónea, material susceptible de comparación con esa firma. Por ejemplo, entre ellas. Para eso se necesita tiempo. Justamente, me dicen que me apure. Necesitamos tener muestras que sean idóneas técnicamente y tener el tiempo para analizarlas. Y cuidado, cierro con esto, cuidado colegas, podemos encontrarnos con obra falsa considerada auténtica, cuidado al considerarla patrón de cotejo, y cuidado con la obra auténtica, que con todos los avales de autenticidad, la firma puede ser falsa, la pueden haber puesto para generar mayor presión al mercado. Cierro con una reflexión. Les iba a mostrar la microscopía, pero me lo pueden solicitar vía mail, por supuesto, cuando quieran. La reflexión final es que necesitamos justamente tiempo, necesitamos que nos permitan hacer un trabajo exhaustivo, serio, bien hecho, científico, que podamos ofrecerles a las partes y al juez los fundamentos que corresponden, porque asumimos esa responsabilidad. Pero necesitamos que no nos pongan impedimentos a la hora de llegar a la verdad. Es la única manera que entendemos de trabajar. Listo. Com a participação da Alejandra dentro do tempo, eu já chamo para darmos continuidade à mesa de perícia judicial e arte a Beatriz Teixeira Monteiro, de São Paulo. Beatriz Teixeira Monteiro é vice-presidente da Ordem dos Peritos do Brasil, a OPEB, especialista em criminalística e professora de perícia da OPEB. É perita forense há 20 anos e atua como perita judicial nas esferas civil, criminal, trabalhista, nas áreas de grafotécnica, propriedade intelectual, obras de artes, nos tribunais de justiça do Estado de São Paulo, Minas Gerais e outros estados do Brasil. A Beatriz vai conversar conosco sobre a perícia e a importância de um perito qualificado na prova técnica. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Gustavo, pelo convite, e em nome da Ordem dos Peritos a gente agradece pelo apoio desse grandioso evento. É ontem, então tem que mudar aqui. A perícia, é importante definirmos inicialmente a perícia, né? A perícia é um meio de prova, onde requer conhecimentos técnicos e científicos de profissionais qualificados para a realização desse trabalho. Então, a partir do momento que você tem a requisição para efetivar essa perícia, você tem normalmente nós falamos da questão da perícia do profissional técnico e científico, né? Nós temos
3 perícias, podemos classificá-las assim, como criminal, judicial e extrajudicial, né? Os criminais, eles são os concursados públicos, né? Os profissionais que vão fazer o concurso público, estão com aquele encargo, mediante aquela qualificação, diante de algumas questões técnicas apresentadas a eles, eles vão emitir um laudo pericial. Temos também o perito judicial, que é um profissional nomeado pelo juiz, que também tem o encargo de emitir um laudo pericial. E mais especificamente o extrajudicial, que é um trabalho particular, solicitado por uma pessoa física e jurídica. Eles emitem um laudo técnico ou um parecer técnico. Eu vou falar de forma mais específica com relação à perícia criminal, né? Nós temos hoje a questão dos concursados, né, que só é mediante prova específica, seja ela na esfera federal ou na esfera estadual. Esses profissionais, eles estão, claro, qualificados, graduados, eles emitem, vão fazer o concurso público e ingressam nessa carreira. Nós temos aqui até uma obra que colocaram até na palestra anterior, referente à questão das apreensões da Lava Jato. Esse é um exemplo da apreensão que foi feita na Lava Jato. Essa obra está exposta no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e foi feita por Cláudio Tosi, pelo menos até o momento, porque ela ainda está em estudo. São inúmeros, é uma equipe gigantesca. Por quê? Porque é uma matéria, obras de arte, requer conhecimento técnico e científico de forma ampla e restrita. Não é uma pessoa só que determina e que vai fazer essa análise deste material. É um grupo de profissionais, seja da química, da física, da obras de arte, da grafotécnica, todos são responsáveis por esse conjunto de análises técnicas e científicas. Mas, no caso, quando se tratam de peritos, neste caso concursados, tem 2 profissionais ou alguns profissionais que vão responder e lavrar o laudo pericial, tá? Só que tem um grupo de pessoas por trás que vão dar esse embasamento técnico nessas análises. Que no caso, muitas vezes, estão relacionados à Polícia Federal, a questão do contrabando, evasão de divisas. Eles têm que lavrar, muitas vezes no caso que foi falado, em questões de busca e apreensão. Lavram um laudo de busca e apreensão e depois tem os trâmites legais para poder determinar esses valores. Quando estamos falando em esfera estadual, estamos falando em roubo, furto, falsificação, a contrafação, a questões de obras de arte nesse sentido, que pegam uma esfera mais específica. Nestes casos, quem trabalha, né, são os peritos criminais também, concursados, né? Concursados com qualificação técnica, mas quando envolve obras de arte, além dos exames técnicos e científicos específicos, requer também a colaboração de outros profissionais, inclusive da questão da museologia, da questão da obras de arte. É um trabalho em conjunto, né? Isso muito porque a questão do profissional que está lá, embora ele tenha aquela qualificação técnica e algumas especializações, ele tem que ter conhecimentos específicos, e nem todo mundo tem esses conhecimentos específicos. Tem que ter investimento também do Estado, o que onde a gente também nos depara quando alguns colegas falam que o investimento existe, só que para até determinado ponto, porque você tem investimento da máquina, mas você não tem investimento na hora de você qualificar aquele profissional para elaborar aquele equipamento, e ao mesmo tempo não ter recursos para manter o equipamento. É onde trava também toda a questão científica, né? Agora, falando de perícia judicial, nós temos um problema muito sério, né? Porque assim, a questão da perícia judicial, ela envolve autenticidade e muitas vezes avaliação da obra de arte. Né? Nós temos hoje inúmeros processos na justiça, né? Onde é necessário o desenvolvimento de um laudo pericial. Agora, quem são esses profissionais que estão de fato fazendo os laudos periciais?
né? Hoje, nossa legislação, para você atuar como perito judicial, você tem que estar devidamente cadastrado num banco de dados, né? O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que todos os peritos judiciais devem estar cadastrados. Não existe um banco único de peritos, cada estado tem o seu. Tá? E para que ele atue dentro da perícia judicial, ele tem que provar tecnicamente que ele tem aquele conhecimento. Tá? Então, por exemplo, na legislação anterior falava que era graduado, que era obrigatório o curso de graduação. Não importa qual, mas você tinha, claro, se você vai atuar na área de engenharia, você tinha que ser engenheiro. Na área de obras de arte, nós tínhamos muitos os chamados notórios saber, né? Os conhecedores, a pessoa que de fato tem um conhecimento vasto na obras de arte, né? Que não tinha comprovação técnica, curso, seja ele de belas artes. Então temos pessoas ainda, claro, muito qualificadas, mas que não têm graduação. Tá? Essas pessoas hoje, devido a essa nova legislação, elas podem ficar até limitadas para atuar dentro do judiciário, mas claro, como eles já tinham nomeações anteriores, eles têm um resguardo dos juízes e colocam como comprovação as próprias nomeações. Tá? Hoje nós temos já, graças ao ensino, faculdades, não só das belas artes, mas estamos, claro, com cursos de pós-graduação e aperfeiçoamentos em inúmeras tecnologias, né, que vão qualificar esses profissionais. Temos também a atividade extrajudicial, que é uma atividade que a maior parte dos profissionais atuam, né? Mas que não existe o encargo da perícia em si na questão envolvendo justiça. Tá? Porque existe uma confusão muito grande com relação à perícia judicial e à perícia extrajudicial. A perícia judicial é um profissional incumbido de realizar determinado exame decorrente a uma solicitação pelo juiz. Tá? Então pode ser uma avaliação, em colocar aquela obra para expor para as próximas pessoas, para adquirir aquele bem. E nós, pela nossa experiência, a gente verifica que muitas obras não têm documento que autentique ou documento que possam fazer uma investigação com relação a essas procedências, o que dificulta também o trabalho do profissional que vai fazer esse laudo técnico, e aí ele vai ter que fazer uma investigação com relação àquela obra. Então não basta só chegar à obra e fazer os exames técnicos, científicos, que são necessários para a sua autenticidade, sim saber a procedência dele, saber o histórico, né, para você ter todo esse conjunto de elementos para poder lavrar o laudo técnico. E, por fim, depois deste laudo técnico, você, claro, vai fazer a questão da avaliação da obra de arte, que muitas vezes estamos nos deparando até em pesquisas, não estou isso na questão do judiciário, até bom expor um caso aqui para os senhores, é que a gente tem verificado, seja como assistente técnico, que é uma função também como os particulares podem se apresentar como peritos, a avaliação de obras de arte feita e a busca pela internet, né? Então teve um caso que trabalhamos num levantamento de obras de arte, e o perito nomeado, ele fez, para poder fazer a avaliação dele, fez a busca pela internet, colocou o nome do autor lá, viu no Mercado Livre o preço das obras e colocou esse comparativo, né, de quanto que vale um quadro, né? Então, assim, banalizando todo um trabalho de um perito, de um profissional que ele tem altamente uma responsabilidade técnica e científica ali, ele fez uma pesquisa pela internet e colocou lá no laudo dele: o quadro vale R$200, né? Só que não se preocupou também em saber se aquele laudo, ou se aquela quadro era verdadeiro ou se era falso. Ele simplesmente fotografou frente e verso, colocou ali no laudo, buscou na internet o nome, falou lá, o quadro vale 200.
né? Então a gente se depara, né, tanto como assistentes técnicos, principalmente esses casos a gente pega mais como assistente técnico, essa banalização do profissional que está atuando como perito judicial, né, que ele se cadastra, ele faz um cadastramento na internet, que hoje a maior parte são os cadastramentos, são todos pela internet, colocam os seus certificados lá como especialistas, né? Muitos têm capacidade, muitos profissionais são qualificadíssimos, tá? Só que também nos deparamos numa questão do judiciário, que é a questão do prazo. Né? O juiz, quando te nomeia, ele dá prazo de 30 dias para entregar um laudo. Pergunto, quem dos senhores consegue fazer uma análise de obra de arte em 30 dias? Não tem como, né? E o perito que é judicial nomeado, ele também muitas vezes não tem respaldo técnico à sua disposição. Né? Então ele pode ter o contato com a obra, ele tem o contato com a obra, mas se ele não tem uma equipe de multidisciplinar, porque nós podemos atuar, vocês profissionais especializados podem atuar nas duas esferas, seja como perito judicial, seja como perito, como assistente técnico. E tem profissionais, claro, ou então optar pela carreira de concurso público, que seriam os peritos criminais. Tá? E que também temos muitos colegas que finalizam, se aposentam na questão na criminal e que vão para o judicial e são muito bem acolhidos, né? A nossa função, até como a ordem, é acolher todos os profissionais, porque precisamos um dos outros para fazer os trabalhos. A perícia de obras de arte é específica e requer do perito amplo conhecimento em diversas áreas. A química, a física, materiais, história da arte, documentoscopia, grafologia ou grafotécnica, entre outros. O profissional, embora ele ser nomeado, ou seja, perito, ou seja, um assistente, ele tem que ter um amplo conhecimento de tudo, né? Então, para quê? Para que ele possa avaliar aquela questão. Dependendo da questão que vem à frente, ele tem que chamar o profissional competente para fazer parte da sua equipe. Ainda que a análise técnica seja realizada por vários profissionais, cada qual na sua área de formação, o conhecimento globalizado deve existir. A pergunta que fazemos é, né, essa que é a questão, os profissionais estão qualificados para realizar esses exames técnicos? Né? Muitos estão, outros nem tanto. Né? E nós temos muitas pessoas que não estão tão qualificadas assim, mas que elas precisam a busca desse conhecimento técnico-científico. Né? A questão também é outro ponto. Onde vamos buscar esse conhecimento técnico e científico? Né? O Brasil ele está em crescimento na questão da análise de obras de arte, mas ele não tem nenhuma graduação específica em perícia e avaliação de obras de arte. Nós não temos, graças a agora, temos a pós-graduação em perícia e análise de obras de arte. Mas o profissional ele tem que adquire uma graduação, né, para depois se especializar. Né? Então nós precisamos que esses cursos, os cursos, tenham que ter essa formação em qualificação técnica. Né? Como eu disse, temos o notório saber de alguns profissionais, né? Só que aí nos deparamos a questão disso, como notório saber, não é o meu caso, mas se eu fosse, como que eu vou comprovar essa minha questão técnica científica? Eu vou ter que me qualificar, eu vou ter que procurar esse conhecimento. Hoje temos que ter tudo comprovado dentro do tribunal. Quem quer atuar dentro da perícia judicial tem que estar comprovado, né? Até mesmo para que quando tiver a contraprova, que normalmente isso acontece, o advogado que vai contratar o profissional, que é o assistente técnico, ele tem que ter ver todo o know-how e toda a qualificação desse profissional para poder até justificar e fazer a contraprova nos autos. Nos autos, quando eu digo o processo, né? Temos também o curso de qualificação, né? A questão é,
temos a questão técnico-científica, é muito importante e é imprescindível. Só que para você atuar como perito forense, perito judicial, você tem que conhecer e ter um pouco de tato com a relação à questão da justiça, saber um pouco da questão forense, saber como que ela funciona, tá? Para você poder emitir um laudo, quando você for nomeado perito judicial, você tem que saber como esse laudo tem que ser lavrado, né? Existem regras dentro da nossa legislação que intitula quais são os itens imprescindíveis para que esse laudo possa ser instituído, tá? O que não é obedecido por alguns profissionais que não têm determinada qualificação específica. Temos que... voltando aqui. Então, na verdade, nós temos que ter idoneidade, credibilidade e eficiência, que é o que a ordem busca, né? Então, é primordial que vocês profissionais se qualifiquem, vocês profissionais procurem, quem quiser também fazer uma qualificação na questão da pós-graduação, na questão do direito, na questão do judiciário, procure instituições de fato que possam credenciar isso, né? Não basta nós apresentarmos, eu sou cientista, não, se qualifique, vá lá, mostre a sua cara, eu tenho vontade de fazer perícia, né? Nós lidamos com todos os cientistas forenses também. A qualificação técnica é primordial para o desempenho de um trabalho de qualidade, né? Desenvolver um laudo com a devida comprovação técnica, né? Nós estamos falando de avaliações que requer valores, de fato, só que antes disso nós temos que verificar a procedência e a autenticidade disso. Seja um laudo pericial, né? Seja um parecer técnico, ambos têm que conter de forma clara metodologias e exames que comprovem as suas conclusões. A ausência destes é altamente contestável, seja dentro do judiciário ou seja fora deles, né? E o exame técnico em obras de arte é altamente técnico, né? Embora você desculpe a redundância, mas é uma das análises muito precisas e muito específicas, né? Nós estamos tendo um conjunto de profissionais. Determinar sua autenticidade ou seu valor é de extrema responsabilidade. Nós emitimos um laudo, esse laudo vai nosso nome. Esse nome, se eu estiver falando alguma coisa que não é verídica, que não tenha credibilidade, eu vou ser responsabilizada civil e criminalmente. Isso em qualquer documento que lavramos, nós emitimos e nós nos responsabilizamos com relação a isso. Nós temos, muitas vezes, peças raras de altíssimo valor. Um equívoco gera consequências irreparáveis, né? Nós temos que ter consciência disso. Trata-se da responsabilidade técnica, o perito ou expert assina o laudo, parecer e se responsabiliza pelas informações ali inseridas, né? Então, ela pode gerar consequências positivas ou negativas, né? Busque sempre um perito qualificado e com conhecimento amplo e restrito. O resultado, certamente, né, será um laudo com uma prova técnica, né? Então, lembre que todo profissional tem que buscar um autoconhecimento e a sua especialização a cada momento, né? Então, a cada situação que vai aparecendo, cursos de aperfeiçoamento, é o que eu sempre falo nos cursos de perícia, é ter uma visão ampla e restrita, né? Nenhum perito, ele tem uma visão focada, ele é amplo, tá bom? Obrigada. Bem, então, para fazer a mediação, né, da nossa mesa Perícia Judicial de Arte, contamos com o Nilton Campos Filho, professor de Perícia Judicial e Perícia Grafotécnica do Instituto de Perícias Judiciais, já tendo ministrado cursos em outras instituições também. Além disso, no currículo dele, perito judicial em perícia grafotécnica e de falsidade documental nos tribunais de justiça do Estado do Rio, Justiça Federal e Justiça Trabalhista. Então, Nilton, muito bem-vindo. Peço que você faça aí a sua mediação durante os próximos 15 minutos para que a gente possa aproveitar ao máximo, sem também extrapolarmos demais o tempo.
Já é boa tarde a todos, né? Agradeço ao convite do Gustavo. E ouvindo aqui as duas palestras, eu fiquei em choque sobre o que falar. Sobre a área que me cativa, que é a perícia grafotécnica, ou se é a área dos cursos relativos à perícia. Realmente, os cursos de perícias hoje em dia, infelizmente, pelo que eu posso constatar, se banalizaram. Infelizmente, a palavra é essa. Encontramos cursos de perícias judiciais oferecidos online ou presenciais a R$150, parcelados em 12, 20 vezes. Ministrado por pessoas que nunca realizaram uma perícia dentro daquela área que ele se propõe a ensinar. E se o curso, a própria expressão perícia já diz especialização, ou seja, você tem que ter um conhecimento daquela área, você tem que ser atuante naquela área. Como é que você faz um curso de perícia, por exemplo, grafotécnica, 2 meses depois você está querendo ministrar um curso? Então, isso aí é um dos grandes problemas que eu tenho visualizado no mercado. Tenho sido chamado por pessoas de tribunais para conversarem com isso, sobre esse determinado assunto, porque realmente desgasta a imagem das instituições sérias que existem no mercado. Existem muito boas instituições, mas infelizmente o mercado da perícia está se banalizando de uma maneira geral, infelizmente. Então, voltando agora para outra área, a perícia grafotécnica. E quando nós analisamos uma obra de arte, em especial dentro da perícia grafotécnica, em que nós visualizamos o escrito, né, e mais especificamente neste caso a assinatura, nós temos que levar em conta algumas questões de suma importância. Primeiro, a assinatura. A assinatura é aquilo que nós, ou seja, o gesto gráfico que nós mais fazemos ao longo de nossa vida, é assinarmos o nosso nome. Só que a assinatura em si, ela pode ser legível ou ilegível. E dentro da obra de arte, ela tem um outro fator complicador, que é o tipo de suporte, onde ela é colocada, o instrumento que é utilizado para pôr a sua assinatura na obra de arte. E vamos mais além. Muitas vezes nós não temos disponibilidade dos elementos comparativos necessários para efetuarmos a comparação entre a assinatura aposta naquela obra de arte com a assinatura daquele suposto artista. Então, o trabalho do perito ele vai muito mais além do que simplesmente olhar a assinatura. A falência, uma instituição, dependendo do laudo que eu ofertar, porque se eu der um laudo de uma obra de arte como falsa e ela ser verdadeira, eu posso acabar com o patrimônio de uma pessoa, ou vice-versa. Eu posso provocar um enriquecimento ilícito se eu atestar que aquela obra falsa é verdadeira. Então o trabalho pericial ele é muito complexo. E, infelizmente também eu vejo que alguns peritos, não sei se por questões de ego, não se aproveitam de um dispositivo legal que permite a ele, ao ser nomeado, informar ao juiz: olha, eu posso fazer a perícia grafotécnica, só que para isso eu preciso de subsídios de um químico, de um físico, e vai por aí afora. A lei permite que o juiz nomeie tantos quantos peritos se fizerem necessários para a realização de uma perícia. Mas parece que alguns, por ego, se acham com superpoderes. Eu posso fazer tudo. Não, não é assim. Tanto é que o nosso Código de Processo Civil estipula que o perito ele tem que ter especialização técnico-científica daquela matéria. Então vamos limitar a matéria que nós somos especialistas.
Além disso, tem outros profissionais, então nós temos uma equipe que, de fato, faz essa pesquisa externa, né, tanto no exterior quanto na catalogação interna, e faz todo esse levantamento. Então, é privativo, não tem nada, não tem como você ter referências, se não mercadológicas, mas tem que ter, eu, na verdade, especificamente, eu não sei quais os critérios que ele leva, porque eu tenho a minha área específica, tá? Mas é tudo feito de forma pesquisa externa, né? Então, em catálogos externos, em contatos lá no exterior, para ver se de fato o autor já está catalogado lá fora, enfim, é toda uma questão mais específica com relação a esse assunto. Não tem nada aqui internamente que nos dê essa informação mais fiel, né? Então é um problema que nos deparamos também, tá? Por isso que a gente está vendo, de fato, como ele falou, a questão da banalização do perito, né? Isso a gente é uma questão que nós estamos vendo direto. Eles procuram, de fato, em qualquer ponto que está na internet, não é por aí, né? Então nós temos que, de fato, mandar ofícios para instituições, para leilões lá no exterior. Então é tudo de forma, de fato, catalogado e direcionado às instituições, tá? Agora, o que a gente está vendo, de fato, é banalização, né? Então, como nós pegamos a contraprova nestes casos, então a nossa função como assistente técnico é mostrar para o juiz que aquela pesquisa não é fidedigna, que ele não tem que ir de acordo com aquele laudo que foi, e aquele valor que foi instituído, né? Então, a nossa função é essa, e fazer com que o juiz perceba que ele precisa, de fato, nomear um perito que vai, de fato, colocar o valor ideal ali, o ideal não, o correto, para que possa fazer com que a ação e com aquele valor seja fiel ao processo, tá? Então, normalmente, através da prova técnica, no caso que seria a contraprova, nós mostramos para o juiz este caminho, e cabe ao juiz nomear outro perito para que ele busque o caminho correto. Nós temos as nossas pesquisas, mas para uma questão de precificação, nós não abrimos de imediato para o perito no primeiro esclarecimento. Porque o que acontece? Se você já põe de fato a contraprova com os valores, o perito vai lá, vai tentar buscar o mesmo caminho e vai colocar um valor mais parecido, né? Então a gente primeiro faz com que ele busque, para depois fazer com que os nossos valores sejam adotados ali. Porque senão fica muito simples, né? Neste caso que eu falei de próprio da internet, está parado o processo ainda. Esse caso tem 15 anos, né? Então, assim, está estabilizado na contraprova. Nós falamos que o valor que ele apresentou não tem validade nenhuma, porque é pesquisa de internet, e fez com que o juiz falasse, então, perito, refaça seu laudo com os valores de forma reais. Estamos aguardando até agora. Esse processo tem 15 anos, né? Então, assim, como ele falou, existe uma questão técnica, se é uma empresa, quebra, né? Então, isso também é a questão da responsabilidade do perito em pegar um caso que ele não domina, um caso que ele pensa que é simples, um caso que ele só por ego apresenta propostas de honorários, que é no valor de 60 mil, ele recebeu, né? Mas ele não fez. Né? Então, a gente entra agora com essa questão. Então, normalmente, na nossa instituição, a gente manda ofícios para os leilões que são, de fato, credenciados, qualificados internacionalmente, para ver se aquela obra é qualificada, no Brasil também, no Brasil e fora, tá? Não existe disponível banco de dados com credibilidade. Pois não tem. A gente não tem, se tem referência, se tem... Então, mas nós precisamos de preço, né? Então, se tem o preço no catálogo das artes, nós não adotamos. Se tem, agora o problema é quando não tem. Quando não tem o valor disponível para essa referência, essa que é a questão, né? Nós estamos caminhando ainda com relação a essas questões. É um trabalho contínuo, eu sou historiadora, então é um trabalho constante no acervo, constante com pessoas, artistas que trabalharam com artista e outros pesquisadores. E eu tenho uma curiosidade, na verdade, para a Beatriz. A senhora mostrou o Cláudio do Tosi. O Tosi está vivo.
O Tosi está vivo e é um dos artistas que eu conheço que tem um controle absoluto da produção dele. Ele tem foto, registro, ele tem ficha catalográfica de absolutamente tudo que ele fez. Com uma ligação resolve esse caso. Uma ligação. E a minha questão, curiosidade também, é saber se os peritos entram em contato com pesquisadores, mestrado, doutorado, pós-doc, professores, com instituições de pesquisa e museológicas brasileiras. O catálogo das artes citado, você assina, não é uma assinatura cara e tem todos os preços. E se entra em contato com os familiares, porque há muitos familiares que têm uma preocupação muito grande com falsificação. Então, minha questão é essa, assim, se em 30 dias não é possível entrar em contato com nenhuma dessas esferas. Não, sim, claro, com certeza. A questão do Cláudio Tosi, na questão específica, que foi feita pela perícia, está sendo feita pela perícia criminal. Quando eu digo está sendo feita, é porque não tem só essa obra, tem inúmeras outras que foram apreendidas e esse laudo tem que ser lavrado, né, de forma conjunta. Então, essas análises, elas vão sendo realizadas, tá? Quando nós falamos 30 dias, é claro que o perito tem a liberdade de poder estender este prazo. Nós temos essa liberdade, tá? E o juiz concede, né? De forma até ampla com relação à metade do prazo que a legislação permite, sem dúvida. E agora, como perito judicial, eu falo que essa é a nossa obrigação, ir atrás da família, dos profissionais, dos cientistas, né? Nesse sentido, está plenamente correto o seu raciocínio e é assim que todos os profissionais devem fazer. O que eu estou dizendo é que nem todos fazem, né? Mas são obrigatórios, não, é o aconselhável fazer isso e fazer toda essa pesquisa. Posso fazer uma intervenção? Pode, por favor. Me sumo a intervenção dessa pergunta. É verdade, se o artista está vivo, é a primeira fonte de consulta. Isso tudo bem se o artista confirma essa obra, mas tem artistas que negam sua própria obra. E aí o perito tem que demonstrar de outro jeito. A família, em alguns casos, felizmente, é a protetora da obra. Em muitos casos, a família é responsável pela falsificação e emissão de certificados apócrifos, tá? Então, aí, como ela falou, em resumo, o procedimento é esse, consultar. Na Argentina, a gente tem uma experiência muito boa com uma parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial. Aqui no Brasil, vai ter pela tarde a fonte mesma da USP, que são consultados constantemente. E, na verdade, sim temos como consultar. O que eu falei no discurso inicial, temos tudo para poder fazê-lo. Só falta integração, só falta interconsulta. Sim, obrigado pela intervenção. E só para complementar, que nem eu falei, um dos trabalhos periciais é esse de diligência. É de coletar os elementos que lhe deem subsídio para realizar a perícia. E aí está englobado tudo, tá? Busca instituições, ouvir familiares, tá? Então isso faz parte integrante do trabalho pericial, tá ok? Muito bem, então agradecemos Beatriz, Alejandra e Newton e a todos vocês também. Manhã de muitos questionamentos, que bom poder contar com esse público. Nós voltamos às 2h, almoço liberado agora, pedimos a gentileza do retorno às 14h.